Olá, meu aluno, tudo bem? A gente vai começar agora mais um módulo aí da nossa disciplina de cálculo 1. E aí a gente ainda vai falar de aplicações de derivadas, tá? E vai entrar dois assuntos muito interessantes, referente à otimização e também a L'Hopital, ou L'Hospital, que é um teorema muito bacana, muito legal, para você fugir aí de uns problemas sérios envolvendo limite. Tá bom, gente? Então vamos lá. Então, a aplicação de derivada, a gente entra num dos melhores conceitos, uma das melhores situações, pode falar assim, que envolve problemas de derivada. São o que? Otimizações. Então, na aula passada, a gente discutiu muito sobre máximos e mínimos. Ali a gente se ateve apenas a questões matemáticas, certo? Ali a gente não aprofundou questões contextualizadas. Ali a gente só aprendeu como identificar um ponto de máximo, um ponto de mínimo, entendeu o conceito de ponto crítico, que é fundamental, e agora a gente vai aplicar isso mesmo, de fato, em problemas do cotidiano, certo? Então, podem ter problemas envolvendo geometria, envolvendo economia, envolvendo engenharia, e aí a gente vai começar a estudar isso. Então, os problemas de otimização são voltados a isso, a maximizar alguma coisa ou minimizar alguma coisa. Então, vamos lá. Nessa seção, apresentamos problemas de maximização e minimização aplicados a diversas áreas. Então, como a gente falou, é o papo que a gente vê desde a aula passada. A aplicação não é só para acontecimentos em engenharia, tá? O primeiro passo para desenvolver esse tipo de problema é determinar de forma precisa a função a ser otimizada. Então, olha que coisa interessante. Primeira coisa, para eu resolver um problema de otimização, eu tenho que enxergar o problema. Isso é muito lógico, né? Então, você tem que identificar o problema para resolver ele. Então, você não pode resolver um problema sem saber nem o que ele é, tá? Então, em geral, obtemos uma expressão de duas variáveis ou mais, tá? Pode ser de 3, de 4, de 5, depende da sua aplicação. Mas, usando as condições adicionais do problema, esta expressão pode ser o quê? Reescrita em uma variável só. E aí é que entra o nosso ponto principal de objetivo. Pegar uma função, verificar as variáveis que influenciam essa função e colocar essa função em relação a uma variável só. Então aí que está a maioria dos problemas de otimização, e aí é que a gente vai aprofundar mais esses conhecimentos hoje. E assim a gente vai poder o que? Aplicar os teoremas. Beleza, gente? Então vamos lá, vamos continuar. Então vamos começar com um exemplo. Por que a gente começa com um exemplo, professor? Porque problemas de otimização, eles seguem um roteiro, mas não seguem uma lógica. A lógica você é que vai trazer do seu exercício. Então compreenda isso muito bem. Você vai trazer a lógica do problema específico a esse problema, tá? Mas existe uma maneira de resolver, porque todos os problemas de otimização requer o cálculo do ponto crítico, e a gente já está craque em ponto crítico aí. Você não lembra de ponto crítico, assista a aula do módulo 7, tá? E aí você vai entender super bem essa aula aí, nossa aula do módulo 8. Então, determine dois números reais positivos, cuja soma é 70, e tal que seu produto seja o maior possível. Então, vamos lá. Aqui é o seguinte. Aqui vai ser um problema mais de português. Então, vamos lá. Determine dois números reais positivos, cuja soma é 70. Então, isso aqui é o que, gente? Isso aqui é o meu problema. Eu estou lhe dando o meu problema. Estou dando, olha, esse aqui é meu problema identificado. Meu problema é dois números que eu quero que a soma dê 70. Agora, o que eu quero otimizar nisso? Qual é a minha otimização? Tal que o seu produto, então o que eu quero para otimizar é o produto. Eu quero otimizar o produto, ele tem que ser o quê? O maior possível. Então isso aqui é um problema o quê? De maximização ou de minimização? De maximização. Então você vai ter que fazer o quê? Você já tem a função, identificou o problema, e agora eu quero saber o que eu vou fazer com esse problema. Eu vou maximizá-lo ou eu vou minimizá-lo? E aí a gente entra nesse conceito de otimização. Primeiro passo, identifique o problema. Segundo passo, verifique se eu devo maximizar ou minimizar,
certo? Então vamos lá, vamos resolver esse exercício simples. Considere x e y maior que zero. Primeira coisa, professor, onde é que vem esse x e y? São dois números, concordam? São dois números reais positivos. Eu não posso afirmar que número é esse. Você sabe? Eu sei. A questão não me disse. Então o que a gente trata quando a gente não sabe o número? A gente diz que ele é uma variável. Então as variáveis são o quê? São x e y, tá? Agora, olha a coisa interessante. Tal que x mais y seja igual a 70. E aí entra no que a gente quer, ó. Olha a formalização do nosso problema. O problema está formalizado, o problema está traduzido na linguagem matemática. Está traduzido por matematiquês. Então, logo, xy pertence ao que, gente? Ao intervalo que vai de 0 a 70. Professor, por que não pode ser 80? Professor, por que não pode ser 90? Porque não pode, porque a soma tem que dar 70. A soma não tem que dar 70? Se a soma tem que dar 70 e os dois números são inteiros, inteiros não, os dois números são positivos, então se um número vale 80, o outro número mesmo sendo zero, a soma não vai dar 70, vai dar 80, certo? Então por isso que tem que estar nesse intervalo de 0 a 70. Então qual é o produto? Qual é a fórmula do produto? O produto é x vezes y. Beleza, gente? E o que eu quero otimizar é esse rapaz aqui, o próprio produto. Então esta é a função que a gente deve o quê? Maximizar. Beleza? Agora o que é que falta aqui, professor? Porque eu só falou o seguinte, que essa função, ela deve estar o quê? Em função de uma só variável. Aqui a gente está encontrando quantas variáveis? Duas variáveis. Vocês estão entendendo isso? Eu tenho duas variáveis aí, eu tenho x e y. Mas eu tenho o quê? Eu tenho uma variável auxiliar. E é como o texto diz, ó. Primeiro passo para resolver esse problema é determinar de forma precisa a função a ser otimizada. A gente já sabe, a função é essa. Em geral, obtemos uma expressão de duas variáveis. Opa, P igual a x, y, são duas variáveis. Mas usando condições adicionais. Quais são as condições adicionais? Está aqui, ó. X mais y igual a 70. Então, usando as condições adicionais do problema, esta expressão pode ser reescrita em uma função de uma variável. Então, o que eu fiz aqui? Coloquei o y, tá? O y em função de x. Ficou y igual a 70 menos x. Então, professor, no lugar de y eu vou pôr quem? No lugar de y eu vou pôr 70 menos x. Olha como ficou minha expressão. P de x, que é o que eu quero minimizar agora, é igual a x vezes 70 menos x. Certo? X vezes 70 menos x. Tranquilo, gente? Esses foram os primeiros passos dados aí para resolver esse tipo de problema. Então, gente, vamos fazer um check-up rápido. Primeiro check-up, identifiquei a função. Segundo check-up, tá todo mundo aqui, ó, em função de uma variável só, que é x. Então, eu posso partir para minimizar essa função, tá? Então, como é que eu minimizo essa função? Derivo, certo? Igual a zero. Então o que eu estou fazendo? Eu estou achando ou um ponto candidato de máximo, que no caso é isso que a gente quer, né? Ou um ponto candidato de mínimo. E mínimo a gente não quer, então a gente vai em busca do máximo, certo? Então eu estou buscando aí um ponto de máximo para resolver essa questão. Beleza, gente? Então vamos continuar o nosso exercício. Então a gente tem aqui P vale o intervalo de 0 a 70, esse intervalo pertencente aos reais, então é uma função derivável nesse ponto aí dos reais, tá? Então derivando, a gente vai achar o que? 70 menos x, tá? Que é igual a 2 vezes 35 menos x, então o ponto crítico de x é 35. Então se você teve dúvida para resolver isso, é só você pegar, porque o livro fez de uma maneira, aqui o slide fez de uma maneira diferente, tem 70 menos 2x, isso igual a zero, né? Achei o ponto crítico. Aqui é uma equação simples, resolva aí, é uma equação simples de primeiro grau. Não há necessidade de a gente resolver essa equação, meu aluno já sabe fazer isso tranquilamente, né? Então vamos lá. Analisando o sinal de P', é claro que este valor é um ponto de máximo para P e y é igual a 35. Então, qual é o valor desse produto maior? 35 vezes 35 é igual a 1225. Então esse é o produto máximo, certo? Então os números são y e x, que são iguais a 35.
Outra coisa interessante, se eu quisesse um ponto de mínimo, era só zerar uma das equações, né? Ou seja, ou x ou y igual a zero. Tá bom, gente? Aí ia zerar tudo, 70 vezes 0, 0. Aí eu teria o menor valor. Lembrando que eu não poderia ter valores negativos, porque são o que? X e y assumem valores positivos, tá? Só assumem valores positivos. Então vamos fazer mais um exemplo, pessoal, para a gente poder se ordenar aí e entender mais um pouquinho aí do funcionamento, tá? Desses tipos de problema. Uma lata cilíndrica sem tampa superior tem volume igual a 5 centímetros cúbicos. Determine as dimensões da lata de modo que a quantidade de material para sua fabricação seja mínima. Então aqui a gente já tem um problema de minimização, tá? E outra coisa, você precisa saber aqui de algumas fórmulas do ensino médio, tá? Entre elas a gente tem a do volume, né? E a gente tem da área também, né? Então o volume de um cilindro é igual a π vezes r ao quadrado vezes h, certo? E a gente também precisa saber das fórmulas do cilindro, né? O cilindro ele é composto que ele tem o seu tronco aqui, né? Que a gente chama de área lateral, e ele tem essa curvinha, né? E essa curvinha a gente chama o que? De área da base. Só que tem um detalhe, uma área de cima do cilindro tá o que? Tá vazia, então a gente não pode contar esse tipo de medida, né? Então, gente, a gente tem como a área do cilindro a seguinte fórmula: a área do cilindro é igual à área da base mais a área lateral. Só que a área da base está corrompida porque bem aqui esse cilindro não tem essa base aqui, né? O cilindro não tem essa base, então o cilindro se comporta dessa seguinte maneira aqui, ó. Ele não tem tampa em cima, né? Isso aqui está aberto. Então a gente fica com a fórmula da área da base, que é simplesmente π vezes r, né? A área da base é um círculo, então é a área de um círculo, que é π vezes r ao quadrado. E a gente tem também a área lateral, que é justamente 2π r vezes h. Então, ele quer minimizar esta fórmula aqui. Tá bom, gente? Ele quer minimizar isto aqui e ele te deu uma equação auxiliar. Qual é a equação auxiliar? A equação auxiliar é essa equação aqui. Tá bom? Então, deixa o professor apagar. E a gente faz agora toda a jogada aí. Ver o que os slides, né, os próximos slides vão falando aí a respeito disso. Então, vamos lá. Aqui a gente está mostrando o cilindro para você. Aqui a gente está mostrando para ti a área que influencia no volume e na área, que é o raio e a altura, certo? E agora a gente vai fazendo as coisas. Então devemos minimizar a área. A área do cilindro e da tampa inferior é o que? É 2πrh, que é justamente aquela parte lateral, e só πr ao quadrado. Por que não é 2πr ao quadrado, professor? É porque eu não estou considerando aquela parte de cima, respectivamente, onde R e H são os raios e a altura do cilindro. Logo devemos minimizar o que? A gente tem que minimizar este rapaz aqui, ó, como a gente falou aí no último slide, no slide anterior. A gente tem que minimizar esse cara, tá? Mas o volume é 5. Logo a gente sabe o que? Que de antemão a gente tem um problema aqui nessa expressão, né? A gente tem um problema nessa expressão. Qual é o problema, professor, nessa expressão? A gente tem duas variáveis. A gente tem a variável h e a gente tem a variável r. Lembrando, gente, que π é uma constante, π não é variável. Então, aqui a gente tem que colocar em uma só variável, tá? Então, por isso que entra o que? A equação auxiliar, que é justamente πr ao quadrado vezes h igual a 5. Então, o que eu estou fazendo aqui, professor?
meu aluno, quer dizer, eu estou colocando o H em função de R. E aí a gente vai ter o que? A gente vai ter uma equação com uma variável só. Então olha como é que vai ficar a área. No lugar de H você vai colocar essa fórmula aqui. Então vai ficar 2π vezes R, certo? Vezes 5 sobre π R ao quadrado, mais π vezes R ao quadrado. Tranquilo? Então assim que vai ficar a nova fórmula. E aí a gente vai fazer o que? A gente vai aplicar o teorema do ponto crítico, né? E aí o que a gente vai fazer? A gente vai simplesmente derivar essa equação aqui em cima. E olha como a gente vai achar como resposta. A gente vai achar a área, né? Que é 10 sobre aquela fórmula toda, né? Aquela conta toda a gente vai reduzir a isso aqui. E a gente vai derivar. A gente vai achar a primeira derivada. É menos 10 sobre R ao quadrado mais 2πr igual a zero. Então, como resposta, obtivemos essa primeira derivada e a gente está igualando ela a zero, ou seja, a gente está achando o ponto crítico. E aí, o nosso valor de R é raiz cúbica de 5 sobre π, tá? Então, esse valor de R que vai deixar o quê? Que vai deixar a área mínima, tá bom, gente? Então, você percebe que são problemas aí bem tranquilos. Agora a gente tem que observar a segunda derivada. Para quê? Para saber se eu estou minimizando ou estou maximizando. A segunda derivada dá um valor maior que zero. Se dá um valor maior que zero, eu estou o quê? Minimizando essa função. E é isso que eu justamente quero, tá bom? Então a gente está usando o teste da derivada, tá? Então R é igual a raiz cúbica de 3 de 5 sobre π. Ele é um ponto de mínimo. H coincidentemente deu o mesmo valor, tá? Então logo as dimensões da lata tem que ser o quê? Tem que ter raio igual a altura, que é igual a raiz cúbica de 5 sobre π. Beleza, gente? Então vocês estão percebendo aí que são problemas fáceis de resolução, né? Quando você aplica o teorema. Então, o teorema não, a receita de bolo, vamos falar assim, né? Uma receitinha. Primeiro, identifique quem você quer minimizar ou maximizar. Segundo, verifique se as variáveis estão, se a função está em função de apenas uma variável. Se não tiver, busque em funções auxiliares para tornar essa função de uma variável só, certo, gente? E aí eu posso resolver o problema aplicando o teorema do ponto crítico, tá bom? Tudo bem? Temos aqui mais um exercício, a gente sacramentar essa ideia de máximos e mínimos, e a gente partir aí para ler hospital, que é outro assunto interessantíssimo da gente estudar. Então, quadrados iguais são cortados de cada canto de um pedaço retangular de cartolina, medindo 8 cm de largura e 15 cm de comprimento. Uma caixa sem tampa é construída virando os lados para cima. Que lado? Os lados aí do corte, tá? Dos quadrados. Determine o comprimento dos lados do quadrado que devem ser cortados para que a produção de uma caixa de volume seja máxima. Então, trazer para ti o desenho. Perceba uma coisa interessante. Eu cortei a caixa. Então, se é quadrado, aqui mede x, aqui mede x, aqui mede x, aqui mede x, novidade x, aqui mede x e aqui mede x também. O que vai acontecer? Eu vou levantar essa parte aqui, vou levantar essa parte aqui, né? Ou seja, levantar isso, vou levantar isso, vou levantar isso e vou levantar isso e vou formar o que? Vou formar uma caixa sem tampa, tá bom, gente? Então é justamente esse é o problema que está sendo abordado, tá? Beleza, professor, vai formar uma caixa aí sem tampa. Agora a gente precisa saber o que? A gente quer o que? A gente quer que esse volume seja o que? Seja o máximo possível, tá bom, gente? Então como é que a gente calcula o volume de um paralelepípedo? Então o volume de um paralelepípedo
ou de um prisma, né, falando a verdade, o volume é altura vezes base vezes a espessura da caixa, né? Então vocês têm que estar cientes aí dessa forma. A altura vai ser justamente esse perímetro todo aqui, né? 8. A base 15 e a altura vai ser x, né? Vai ser justamente a espessura vai ser x, vai ser justamente a profundidade da caixa. Tá bom, gente? Então vamos continuar o nosso exercício. A altura da caixa é x. Então se eu estou levantando ela, ela vai ser x. A largura é 8 menos 2x. Então de onde é que vem esse 8 menos 2x, professor? Se eu vou levantar isso aqui tudo, vai sobrar só isto aqui como largura. Vai sobrar só isto aqui como largura. Assim como vai sobrar só isto aqui como comprimento. Beleza? Então vamos colocar tudo em função de x. Então, vamos lá. A altura é justamente o próprio x. Tá? A largura vai ser 8, né? 8 menos, aqui tem x para cá e tem x para cá também, então é 8 menos 2x. Então a largura mais conhecida como b, né? E a espessura vai ser justamente 15 menos 2x, também avaliado. Então você vai perceber já de cara uma coisa interessante. Pronto, x, altura, comprimento e largura, ou espessura, a gente pode falar. A gente já percebe uma coisa: eu quero minimizar o volume. Esse volume já está todo dado em função de uma variável só. Perceberam isso, gente? Então eu não preciso de variável auxiliar. Por que? De variável auxiliar não, gente, desculpa, de função auxiliar. Por que eu não preciso de função auxiliar, professor? Porque a função já está toda em função de uma variável só. Entenderam isso? Então eu não preciso de função auxiliar nesse caso, tá? Então vamos derivar igual a zero. Olha a derivada feita, igualando a zero. Aqui, professor, eu poderia aplicar Bhaskara para descobrir os valores de x? Sim, você poderia fazer isso. Aqui no nosso slide a gente fez uma divisão de polinômios, mas isso não muda o fato de você buscar outros meios de resolver essa situação. Se você se sente seguro fazendo aqui por Bhaskara, você pode fazer tranquilamente. Agora você não deve esquecer de simplificar, né? De simplificar a expressão. Tá? Você podia simplificar aqui por 2, né? Por exemplo, para reduzir aí já esse tamanho dessa conta, né? Beleza, gente? Então vamos continuar. A gente tem que x é igual a 6 ou x é igual a 5 sobre 3. Professor, por que duas respostas? Porque a gente está elevado ao quadrado. Tá bom, gente? Está elevado ao quadrado. Tá? Mas x ele não está contido nesse intervalo de 0 a 4. Professor, eu não entendi porque é esse intervalo de 0 a 4. Preste atenção. A gente tem um dos comprimentos que é 8 menos 2x, não é isso? Olha que coisa interessante. Se eu botar um 6 aqui, vai ser 8 menos 12. Vocês concordam comigo? Isso aqui vai dar quanto, gente? Vai dar menos 4. Que medida é essa que é negativa? Aonde existe isso? Assim como não existe tempo negativo, não existe medida negativa. Então, meça aí o tamanho da sua televisão. Ah, deu menos 2 metros. Deu menos 40 centímetros. Deu menos 1,5 metro. Então, não existe medida negativa. Então, por isso que eu não posso colocar esse valor de 6 aqui, ó. Aqui, gente, é uma restrição física ou matemática. No nosso caso é física, porque eu não posso ter uma medida igual igual eu posso, né? Igual a 0 eu posso, mas de menos que 0, né? Uma medida negativa eu não posso, tá bom? Então 5 sobre 3 é o único ponto crítico de V. Logo, estudando o sinal de V duas linhas, tá, gente? De V duas linhas, se a gente derivar isso de novo e substituir x0, né?
x por 5/3, você vai ver que isso aqui vai dar uma resposta negativa, tá? Então faça esse teste aí. Derive de novo, perdão, isso, essa expressão que eu vou derivar de novo, né? Então derive de novo isso aqui, certo? E substitua por 5/3. Você vai observar que vai dar um valor negativo. Então se der um valor negativo, essa função é ponto de máximo, tá bom? Então vamos fazer esse teste rápido. Então vamos lá, vamos derivar duas vezes aqui já, então, em função de x, tá? A gente tem, vai ser 24x menos 92, certo, gente? Então, isso aqui é a derivada, né? O 120 some. Então, se eu substituir aqui, vai ser 24 vezes 5/3, tá? Eu vou cortar isso aqui, vai dar 8. Isso menos 92, né? Então, V2 de x é igual a 40 menos 92. Olha que coisa interessante. Vai dar uma resposta negativa aqui. 40, ele é menor que 92, então vai ser o sinal do maior, tá? Então a resposta vai ser V de duas linhas de x, ou seja, a derivada segunda dessa função V é igual a menos 52. Então cumpriu com o teorema, né, gente? Deu negativo e deu justamente o valor que eu estou procurando, que é um ponto de máximo, não estou procurando ponto de mínimo, tá bom, gente? Então, por aqui, nesse slide, a gente encerra o conceito que a gente estudou referente a ponto de máximo e mínimo, com alguns exercícios, e aí você já percebe a aplicação prática disso. Na aula passada a gente aprendeu como acha, e agora a gente fez exercício para saber, né, o valor achado aí dessa expressão, tá bom, gente? Valeu! E vamos já continuar agora, vamos começar ler hospital. Bem, pessoal, continuando nossa aula, agora a gente vai falar um pouquinho aí de ler hospital. Então, ler hospital ou ler hospital é um artifício aí para você fugir das indeterminações dos limites. Então, um artifício usando derivada. Então, quando a gente aprender ler hospital, você vai ficar pensando assim, nossa, como é fácil resolver certos limites através de ler hospital. E aí você vai se questionar, poxa, por que a gente não fez isso antes? É porque a gente precisa passar pela dor, né? Então, você lá em limite, você observa que você tinha caso que dava 0/0, aí você tinha que fazer fatoração de polinômio, você tinha que tirar essa determinação, e aqui a gente consegue tirar por derivada, tá, gente? Então, se ficou curioso, vamos agora colar sério aqui na nossa aula, vamos prestar atenção, que é um assunto muito bacana, muito interessante, e vai te ajudar a fazer muitos exercícios aí na frente, tá bom? Então vamos lá. Teorema de Ler Hospital. Comumente, ao estudar limites, aparecem expressões indeterminadas. Então essas expressões indeterminadas a gente já está careca de saber quais são, né? Então, por exemplo, quando eu tenho um limite de x tendendo a zero de x sobre e elevado a x, né, menos 1, qual é a indeterminação que vai dar aqui, professor? Aqui vai dar indeterminação 0/0. Professor, eu não entendi porque dá indeterminação de 0/0. É básico isso aqui, é só você substituir, no lugar de x você bota 0. Então aqui em cima, opa, deixa o professor corrigir aqui, que ficou feio. Aqui em cima você só precisa colocar 0. Aqui vai ser e elevado a 0. Opa, 0. Deixa o professor corrigir novamente aqui, o 0 tá difícil de sair. É elevado a 0, tá? Menos 1. Olha que coisa interessante. Quanto é e elevado a 0? Qualquer coisa elevada a 0 é 1. Então vai dar 1 menos 1. Aqui a gente vai ter um caso clássico de determinação 0/0. Tá bom? A gente vai ter que sanar essa determinação. Então, onde a expressão é determinada do tipo 0/0, e o teorema de Ler Hospital, ou Ler Hospital, nos indica um método que, para fazer desaparecer essas determinações e calcular limite de uma forma mais eficiente. Então, gente, para isso que serve o teorema de Ler Hospital, tá? Para a gente ajudar
a sair dessa sinuca de bico, desse tipo de indeterminação, derivando, tá? Então a gente mistura aí derivada com limite. Então vamos lá. Seja f e g funções deriváveis no domínio G. E aí quando a gente fala deriváveis, elas têm pontos de derivação durante todo esse intervalo, né, dessa função, intervalo pré-determinado que é um domínio D, que pode ser um intervalo aberto ou uma reunião de intervalos abertos, exceto possivelmente no ponto A e G de x for diferente de zero para todo x diferente de A. Então aqui ele só está dando uma limitação para quando a gente tratar de divisão, né, quando a gente tiver funções dividindo uma pela outra. Então, se o limite de x tendendo a de f de x é igual ao limite de x tendendo a de g de x, que é igual a zero, e o limite de x tendendo a de f de x sobre g de x é igual a L, então a gente tem a seguinte determinação. Olha que coisa interessante. O que ele está te explicando é, se esse limite de x tendendo a de f de x e de x tendendo a de g de x é igual a zero, ou seja, a gente vai ter zero em cima, zero embaixo, mas a gente sabe que tem um valor de limite, né? Então a gente vai poder fazer o quê? Olha que coisa legal. Vai ser limite de x tendendo a da derivada da função sobre a derivada da função da outra função. Então isso vai dar o mesmo valor, que é o valor de limite, que é o valor de L. Então, professor, para eu me livrar de indeterminações de zero sobre zero, basta derivar em cima e embaixo da minha função, né, do meu conjunto de equações, de funções que caracterizam o meu limite? Exatamente, meu aluno. É justamente isso que a gente está pedindo para você fazer. Derive em cima, derive embaixo, e aí você vai ver a mágica acontecer, né? Olha aí que coisa interessante. O teorema também é válido para limites laterais e para limites no infinito, certo? Se a derivada de f de x e g de x satisfazem as hipóteses, então também eu posso fazer com a derivada segunda. Uma coisa interessante, se eu derivar de primeira e mesmo assim a indeterminação continuar, eu posso derivar novamente, tá, gente? Posso derivar novamente até a indeterminação sair, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer um exercício. Se a função da qual estamos calculando o limite é n vezes derivável, podemos derivar sucessivamente até eliminar a indeterminação. Para indicar o tipo de indeterminação, denotamos zero sobre zero, infinito sobre infinito, etc. Então a gente tem aí dois tipos de indeterminação já pré-determinados: zero sobre zero, infinito sobre infinito. Então calcule o limite de x tendendo a mais infinito de x ao quadrado menos 4x mais 4 sobre x ao quadrado menos x menos 2. Aqui, logicamente, você vai perceber uma coisa. Aqui vai dar infinito em cima e vai dar infinito embaixo. E cai nesse conjunto de determinação aqui, ó. Ou é zero sobre zero ou é infinito sobre infinito. Pessoal, porque aqui em cima dá infinito. Infinito ao quadrado é infinito. Infinito menos 4x, que é infinito, também é infinito, né? Então infinito vezes infinito, mais 4. 4 não influencia nada, então tudo tem de infinito, tá? Tanto em cima quanto embaixo. Primeiramente, observamos que o limite se apresenta uma determinação do tipo infinito sobre infinito. Aplicando o teorema, derivamos o numerador e o denominador da função racional duas vezes. Então, vamos lá. Deriva a primeira vez, tá? Perceba uma coisa. A indeterminação continuou. 2 vezes infinito, infinito. Infinito menos 4 continua sendo infinito, porque esse 4 não influencia em nada. 2 vezes x também é infinito, né? No caso, menos 1, esse menos 1 não influencia em nada. Então, eu tenho que derivar mais uma vez. Agora sim, eu me livrei da indeterminação. O limite dessa expressão toda é justamente o valor de 1. Tá bom, gente? Então, olha como é bem simples e como é mais tranquilo de fazer. Deriva uma vez, achei o resultado, tirei a indeterminação, já passo para outro passo. Se eu não conseguir tirar essa indeterminação, vou ter que refazer as contas, ou seja, derivar mais uma vez, para aí sim tirar de vez a indeterminação, tá bom? Professor, vamos fazer mais um exercício que agora que eu comecei a entrar no clima, né? Então vamos lá.
calcule limite de x tendendo a zero de a elevado a x menos 1 sobre x. Aqui, se eu botar, vai dar a elevado a zero, tá? A elevado a zero é 1, mesmo aqui sendo uma variável, qualquer valor elevado a zero é 1, tá? Então, por isso que é 1, 1 menos 1, 0, embaixo já é 0, então 0 sobre 0. Então, vamos aplicar o teorema, vamos derivar isso aqui. A derivada de menos 1 some, né? Porque é uma constante. Aqui vai ser a de x vezes L de x sobre 1. Aqui a derivada de x é 1, né? Perceba que a indeterminação saiu. Se eu substituir a por 0 de novo, vai dar 1, né? Aqui, isso aqui tudo vai dar 1. Então, não precisa botar esse 1 aqui. A resposta é só logaritmo natural de a. Tá bom, gente? Vamos para a próxima. Limite de seno de x sobre x. Isso aqui, se você não lembra, é um limite fundamental, tá? E agora ele está sendo explicado por L'Hospital. Vai ser uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Por quê? Porque o seno de 0 é 0 sobre 0. O que eu faço? Derivo em cima. Tá? Derivo em cima. Qual a derivada do seno? É o cosseno. Vem muito fácil isso aqui, né? E qual a derivada do x? É 1. Vamos lá. Qual é o cosseno de 0? Aí, esse cosseno de 0 já fica igual a quanto? Já fica igual a 1. 1 sobre 1. Aqui tem a nossa resposta final. Beleza, gente? Então, está sendo muito tranquilo no começo, né? O teorema de L'Hospital nos indica somente para resolver determinações do tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Outros tipos, como 0 vezes infinito, infinito elevado a 0 e infinito menos 0, certo? E 0 elevado a 0 e 1 elevado a infinito podem ser resolvidos transformando-os nos tipos que a gente já estudou no teorema. Ou seja, eu pego essa indeterminação e transformo em uma dessas duas aqui, ó. Pode ser qualquer uma das duas. Então eu pego essa indeterminação e transformo. E aí, após fazer isso, né, após fazer essa transformação, eu posso aplicar o que, gente? O teorema de L'Hospital. Tá bom? Vamos lá. Quando é o caso 0 vezes infinito, limite de x tendendo para valores maiores que 0, né, 0 mais, de x vezes L de x. Vai ser caso 0 sobre 0, porque eu substituí por 0 aqui. O logaritmo natural de 0 tende ao infinito. Então a gente tem o tipo 0 vezes infinito. O que eu vou fazer, gente? Eu vou manipular essa equação para ela se tornar ou 0 sobre 0, ou 0 sobre 0, vou deixar até aqui em cima, ou caso infinito sobre infinito. Beleza, gente? Então, a gente aqui vai pré-determinar isso aí, tá bom? Então, vai ficar como? Vai ficar limite. Agora, a gente fez uma jogadinha aí de mestre, né? Isto aqui é a mesma coisa que isso. Eu só botei isso invertido aqui, né? Então, se eu fizer conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, vai voltar para essa configuração. Só que aqui eu vou ter um caso 1 sobre 0. E aí eu vou me livrar dessa indeterminação, tá? Então, no caso eu vou criar a indeterminação infinito sobre infinito, né? Porque 1 sobre 0, isso aqui vai tender ao infinito. E aqui já é infinito. Então, é uma forma indeterminada de infinito sobre infinito. E a gente vai aplicar o teorema agora. Então, a derivada do logaritmo natural de x é o próprio 1 sobre x. E a derivada de 1 sobre x é o próprio 1 sobre x ao quadrado. A gente vai ter o que? Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, sobra só o menos x. Então, a resposta é 0. Perceba como a gente saiu da indeterminação. Beleza, gente? Então, é bem tranquilinho de fazer esse tipo de mudança. Então, vamos fazer a próxima mudança, casos de infinito menos infinito. Aqui é a mesma coisa. Eu pego 1 sobre x ao quadrado. Isso aqui vai dar infinito, tá? Porque aqui dá 0. Isso aqui também vai dar infinito, porque aqui vai dar 0. Então, 1 sobre 0, a gente sabe que tende ao infinito, né? Então, vamos fazer o que? A gente vai juntar esse MMC, né? Então, vai transformar em um MMC só. Vai ficar x ao quadrado vezes secante de x. Então, vai ser x ao quadrado vezes secante de x dividido por x ao quadrado. Vai sobrar secante de x vezes 1. Então, vai ser secante de x, tá? Aqui a gente está tirando o MMC. Aí vai ser x ao quadrado vezes secante de x dividido por x ao quadrado vezes secante de x. Vai dar 1, 1 vezes 1, 1.
Então vamos ver que tipo de determinação é essa. Secante de 0 é 1, tá? Então vai ficar 1 menos 1, tá? Sobre, aqui vai ser 0 ao quadrado, como a secante de 1 de x secante de 0 é 1, então 1 aqui vai dar a determinação de 0 sobre 0. Tá bom, gente? Então, é uma forma de determinação de 0 sobre 0 e vai aplicar o teorema. Deriva em cima, deriva embaixo. A derivada de secante de x menos 1 é o próprio teorema, a gente retira isso, né? A própria tabela, tangente de x. A derivada de x ao quadrado, secante de x, a gente usa isso aqui. Pela regra do produto, derivada da primeira vezes a segunda, mais a segunda vezes a derivada da primeira. Tá bom, gente? E aí a gente vai tirar essa determinação ou não. Ainda não tiramos. Ela é determinada o quê? Do tipo 0 sobre 0. Então, de novo, a gente aplica o teorema até sair em determinação. Agora sim saiu em determinação. Ó, se você botar, você vai zerar isso aqui, você vai zerar isso aqui, mas isso aqui não zera, isso aqui é 1, tá? Isso aqui é 1, então a resposta é 1 sobre 2. Beleza, gente? Então, nesses casos que a gente vai tentando tirar essas determinações, a gente vai transformando ela nas determinações que dá para usar no Le Hospital. Caso de 1 elevado ao infinito, aqui é a mesma coisa, ó. 1 mais x, isso aqui tendendo a 0, isso aqui vai ser 0, tá? Cotangente, cotangente não é 1 sobre tangente? Então, 1 sobre tangente de x. Qual é a tangente de 0? É 0, então aqui vai ser o caso 1 sobre 0. 1 dividido por 0 tende ao infinito, então por isso que aqui em cima é infinito. Então a gente vai ter o caso 1 elevado ao infinito. Então o limite é uma forma determinada do tipo 1 elevado ao infinito. Então a gente fazendo essa jogada, a gente vai ter o quê? A gente vai ter essa parte aí, a gente vai tentar separar ela, né? Agora a gente mudou ela para o caso 0 vezes infinito. A gente aplicou o quê? A gente aplicou só o teorema da cotangente, né? Levou ela para dentro, pro outro lado ali, ó, e diminuiu o grau, tá? Isso aí é uma propriedade do logaritmo natariano, logaritmo natural. A gente agora foi pro caso 0 vezes infinito, mas esse caso aqui não convence a gente, tem que ser o caso 0 sobre 0, tá? E aí a gente mexeu de novo. O que é cotangente? Cotangente não sobre tangente, então ficou ln de x mais 1 sobre tangente de x, tá? Então, esse 1 sobre tangente de x, a gente precisa botar aqui, né? É como se tivesse 1 vezes aqui, né? Beleza? Aí vai ficar... Vamos perceber agora se a indeterminação vai sair. Vai sair agora. É do tipo 0 sobre 0, né? Logaritmo natural de 1 vai tender a 0. E aqui embaixo também é 0, então vai ser determinação do tipo 0 sobre 0. Agora a gente pode aplicar o teorema. A gente vai achar essa expressão aí, tá? Derivando em cima e derivando embaixo. E a gente consegue se livrar aí dessa indeterminação. A resposta é 1. Beleza, gente? Então vai ter alguns problemas que mesmo com essa complicaçãozinha, né, é mais fácil eu ir moldando ela para se tornar uma indeterminação 0 sobre 0 ou infinito sobre infinito e resolver a questão, tá? É muito mais fácil trabalhar assim. A gente tem aqui o caso infinito elevado a 0. Aqui se eu botar x tendendo ao infinito vai ser infinito. Epsilon elevado a infinito elevado a infinito vai tender a 0, então vai ser caso infinito elevado a 0. A gente manipulou aqui essa equação, botou um logaritmo natural. Se eu boto o logaritmo natural, isso aqui é um e elevado a menos x, eu posso trazer ele para baixo. Fica como? Fica 1 sobre e elevado a x. E aí eu posso me livrar dessa determinação, que vai ficar infinito sobre infinito. A gente aplica o teorema, logaritmo de x, derivado do logaritmo de x é justamente 1. Aqui esse x vai descer, né? Então vai ser x vezes e elevado a x, a resposta vai ser 0, tá, gente? Vai ser 1 sobre infinito, 1 sobre infinito tende a 0. A gente tem esse como resposta final. Tranquilo, gente? Então, último caso aí, caso 0 sobre 0. Mesma coisa de x elevado a x. O que eu posso fazer? A gente usa muito o logaritmo natural, perceba isso, a gente coloca muito o logaritmo natural na jogada.
Então vai ser x vezes ln de x, aí a gente foi para um caso 0 vezes infinito, e agora a gente pode sair desse caso 1 sobre 0 sobre infinito, fazendo aquela mesma jogada lá daquele primeiro exercíciozinho que a gente fez, logaritmo de x sobre 1 elevado a x. A gente pode fazer a manipulação matemática e achar o zero. Beleza, gente? Então, uma observação, em geral, nos casos de potências indeterminadas, usamos a função logarítmica y igual a ln de x para poder aplicar o teorema de L'Hospital. A continuidade da função logarítmica de y igual a de x e a sua inversa permite resolver esse tipo de limite e de uma maneira bem mais simples, tá bom, gente? Então, nossa aula acaba por aqui. Foi muito legal fazer essa aula com vocês e vamos partir para o próximo módulo. Valeu, gente. Tchau, tchau. Bons estudos para vocês.